Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, dando continuidade nos nossos estudos, hoje nesta videoaula a gente vai falar sobre Sócrates, o maior filósofo. É aquele filósofo que fez com que eu me apaixonasse pela filosofia. Sócrates é uma figura engraçadíssima, é uma figura... Ele é bom de ótimo, é um cabra bom de ótimo, gente boa demais, gente boa demais. Veja bem, Sócrates, pessoal, ele é uma figura tão importante na filosofia que Sócrates, ele basicamente inaugura a forma de pensar no Ocidente. Filosofia, sem a gente falar de Sócrates, não existe. Sócrates, infelizmente, ele não chegou a escrever nenhum livro, mas assim, as obras dele, quem escreveu foi Platão e outros pensadores, e a gente só tem o contato do pensamento socrático através desses comentadores, certo? Aí vamos aqui. A primeira coisa que a gente tem para falar sobre Sócrates é que Sócrates, ele, juntamente com os sofistas, ele inaugura na filosofia essa compreensão do ser humano. Se você está acompanhando as videoaulas, você viu que até agora os filósofos da física, eles se preocupavam em compreender a física, a natureza. Os sofistas, a contrário senso, eles vão estudar o quê? O ser humano. Sócrates, da mesma forma dos sofistas, ele vai tentar compreender o ser humano. Mas só que ele não vai cair no pensamento sofista, na metodologia dos sofistas, em ir por um caminho que leva ao relativismo. Porque Sócrates, ele não quer ir por esse caminho. Sócrates quer compreender, sim, um conhecimento, chegar a um conhecimento, a um conceito de justiça, a um conceito de verdade que seja universal, ou seja, válido para todo mundo, independentemente de época, independentemente de lugar. Beleza? Enquanto os sofistas eles são relativistas, Sócrates ele busca um conhecimento universal. Agora vamos lá. Sócrates, a primeira coisa que a gente tem para falar é que Sócrates ele inaugura na filosofia justamente essa necessidade de autoconhecimento. Como assim? Tem duas frases, uma frase atribuída a Sócrates e outra ao oráculo de Delfos, que elas se complementam. Como assim? Um dia Sócrates ele está andando e ele vê o oráculo de Delfos. No oráculo de Delfos tem uma inscrição grega que diz: conhece-te a ti mesmo. Sócrates entra neste templo, no oráculo de Delfos, e ele pergunta qual é o homem mais sábio da Grécia. E o oráculo responde a ele: o homem mais sábio da Grécia és tu, Sócrates. Sócrates sai. E Sócrates, no momento que ele sai, ele, meu Deus, como pode ser eu o homem mais sábio da Grécia se eu só sei que nada sei? Logo no início eu disse que essas duas frases elas eram complementares. Agora por quê? Por que que conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei são frases complementares? Por um seguinte fator. Primeiro, porque o ser humano ele deve buscar conhecer quem realmente ele é. Veja só, enquanto os sofistas eles se baseiam naquele conhecimento do homem com as suas experiências, com a sua realidade, Sócrates está preocupado no autoconhecimento, em me conhecer, em que eu conheço a mim mesmo, em quem realmente eu sou. Ele pouco está preocupando nas conjunturas, nas derivações sociais. Ele está preocupado em compreender o ser humano tal qual ele é. Mas perceba, quando a gente parte em busca deste autoconhecimento, a gente chega à conclusão socrática: só sei que nada sei. Aí você pode me perguntar: isso quer dizer que Sócrates ele não sabia de nada? Errado. Coração, meu amor, Sócrates aqui está falando que ele sabe de algo. E não é só que ele sabe de algo, ele só sabe
E o que é que ele sabe? Que ele nada sabe. Veja só, através do autoconhecimento, ele possui o reconhecimento da sua ignorância. Ele reconhece que ele nada sabe. Ele reconhece que aquilo que ele conhece é comparado a nada. É comparado a nada. É diferentemente da gente que acha que sabe, e nessa percepção de saber, a gente acha que sabe tudo. Mas qual é o problema? A gente não sabe. A gente não sabe, a gente não reconhece a nossa ignorância. E Sócrates, ele coloca, é necessário reconhecer a ignorância, porque na medida em que eu reconheço a minha ignorância, eu me ponho em um degrau de busca do saber. Porque se eu afirmo que eu já sei, eu não preciso mais fazer nada. Olha o caso do sofista, o Sófocles, o sábio. Se eu reconheço que eu já sei, eu não preciso mais ir em busca de nada, porque eu já sei. É necessário o autoconhecimento para que eu possa reconhecer em mim que eu nada sei. Que eu sei que eu nada sei. Sócrates aqui, pessoal, através desse autoconhecimento, ele traz dois métodos que são essenciais para a gente poder compreender o pensamento dele. Primeiro, ironia. Segundo, maiêutica. Por que a ironia socrática ela é tão interessante? Se você for ler os diálogos platônicos eles são engraçados, porque Sócrates ele chega para os seus oponentes, para os seus interlocutores, e ele simplesmente acaba fazendo pompas para os interlocutores. Ele diz, você, Trasímaco, na República, você, Trasímaco, que é um homem inteligente, um homem de bons modos, me explique tal coisa, porque eu nada sei. Veja só, Sócrates ele se utiliza da ironia para quê? Para ele fingir-se desconhecedor. A pessoa, o interlocutor, acaba falando, e Sócrates ele se utiliza do segundo método, maiêutica, que é o ato de parir ideias, e em cima daquelas respostas do oponente, ele vai fazendo novos questionamentos. Trasímaco diz, e o que é justiça? Aí Trasímaco fala, mas logo em seguida Sócrates diz, está certo, mas esse seu modelo que você se utiliza de justiça, será que ele é real? O que é justiça, Trasímaco? E ele vai brincando com o Trasímaco até o momento que o seu interlocutor, até o momento em que Trasímaco ele percebe que realmente eu não sei. Porque Sócrates ele quer realmente compreender esse conceito. E quando o opositor ele diz ser sabedor daquilo, diante dos questionamentos de Sócrates, ele percebe que ele realmente nada sabia. Que ele é ignorante. E que ele é tão ignorante que ele nem sabe que daquilo que ele julgava saber, ele nada sabia. Por isso que o primeiro passo socrático é o autoconhecimento para eu ter conhecimento da minha ignorância. Aí veja, é justamente esse método socrático que é interessante. E repare, esse método socrático da maiêutica, ele se dá através de uma dialética. O Enem, em um exame, salvo engano, de 2018, ele perguntou isso. E era justamente a dialética socrática. Por quê? Porque a dialética é movimento. A dialética é um conhecimento, é um método de conhecimento que se dá através do movimento, através do diálogo. E Sócrates, ele se utiliza bem disso. Ele se utiliza de diálogos para que ele possa demonstrar o conhecimento da realidade. Para que ele possa demonstrar o conhecimento do todo. Veja, Sócrates ele não está preocupado no conhecimento simplesmente relativo. Ele busca uma apreciação do que seja universal. Um conceito de justiça, um conceito de verdade que seja universal. É interessante até mesmo porque essa frase, conhece-te a ti mesmo, descrita no oráculo de Delfos, a frase inteira é, conhece-te a ti mesmo para que possas conhecer os deuses, para que possas conhecer a sociedade, para que possas conhecer o mundo. Veja só,
a origem de todo conhecimento, ela se dá no autoconhecimento, na medida em que eu tento descobrir quem eu sou. E isso é interessante em Sócrates, porque a maiêutica não é somente para o outro. A maiêutica é sobretudo para mim mesmo, para que eu, diante do meu conhecimento, eu possa me questionar. E você anda se questionando? E você anda se interrogando em torno da sua forma de agir? Sócrates, ele foi condenado a morrer tomando cicuta. Por quê? Porque, de acordo com os gregos, Sócrates ele estava a corromper a juventude. Qual era a corrupção à juventude? Era fazer com que a juventude pensasse. Era fazer com que a juventude interrogasse. E olhe que não era nem tanto interrogar a sociedade, interrogar a política. É tanto que Sócrates diz que ele é a mosca que incomoda o cavalo da democracia. Mas esse incômodo, ele se dá porque Sócrates, antes dele interrogar o cidadão, antes dele incomodar a polis, ele se auto-incomodava, ele se auto-interrogava, ele se auto-questionava. Beleza? Não se esqueça, pensamento socrático, autoconhecimento para que eu possa reconhecer a minha ignorância. Conhece a ti mesmo? Só sei que nada sei. Forte abraço para vocês. Beijo.